Oi, Cássia, tudo bom? E tudo bem. Hoje a gente vai começar aqui o projeto do podcast da Centopeia, que é o Bate Claquete. É um projeto novo aqui em São Luís do Maranhão, né? Que a gente vai Muito começar a falar. bem-vindo. Obrigado também. Nosso primeiro episódio, hein? Estamos É, lançando o podcast que aqui no bom. Maranhão. Fico feliz. E a gente vai falar do audiovisual, a gente vai falar sobre pessoas que trabalham com a comunicação voltada para rádio, TV, YouTube, né? A gente tem as novas mídias digitais que a gente não pode deixar também de falar e comentar. Vamos trazer pessoas também como os digitais influencers que se destacaram aqui no Maranhão. Tem pessoas aqui com mais de 200 mil seguidores que a gente não conhece, mas lá em São Paulo vários conhecem. Então a gente vai começar a tentar trabalhar a comunicação de uma maneira mais global aqui no Isso é podcast ótimo. para divulgar. Não tem mais volta, né, meu amigo? Não tem mais volta. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser profissionalizado, né? A gente estava aí, eu acho que Maranhão tem aí uma deficiência, né? Gigante. Gigante em relação a essa tecnologia e eu acredito que o que você está fazendo vai abrir. Eu acho que a gente tem que sair, né, dessa cultura de ficar aí só no cofinho, né? Caixinha. Na caixinha. Da caixinha. Então, acho que tem que expandir. Acho que vai ser ótimo para todo mundo. A gente tem visto, né, aqui no mercado maranhense, muitas agências digitais já começando a realmente trabalhar essa comunicação através dos digitais influencers, e tem muita empresa que ainda não entende como isso pode agregar, né, na comunicação da empresa, tudo. A gente que é da comunicação, a gente sabe como influencia, né, o poder de compra, o poder de decisão. Mas, enfim, o podcast, ele na verdade é para falar sobre a comunicação em geral. A gente vai mostrar quem está fazendo cultura, arte, comunicação, livros, marketing. Ótimo. É uma maneira de conversar com o mercado e as pessoas poderem acompanhar. Eu acho que eu posso contribuir bastante com esse assunto. Eu acredito que sim, por isso que você está aqui hoje. Que então, bom, gente, fico feliz, ótimo. Eu vou apresentar para vocês aqui quem é a Cássia, tá? Cássia Mello, filha de maranhense de Tuntum, mãe paulista desde criança visitando a família, sonhava em morar no Maranhão, se formou em criação publicitária pela ESPN São Paulo e marketing pela Uninove São Paulo. Com especialização em gestão de projetos pela FGV, trabalhou em campanhas publicitárias, produção de filmes, eventos e cinema em São Paulo. Desde os 16 anos. Na empresa O2 Produtora, foi produtora executiva e coordenadora de produção dos filmes da CIA durante 6 anos. Coordenadora de produtos e produção audiovisual na Mutante Filmes, São Paulo. E trouxe essa experiência para o Maranhão, com 8 projetos criativos. Pioneira no segmento de projetos via leis de incentivo no Maranhão, completando 20 anos de realizações de propósito. Comecei com 2 anos de idade. Eu tô vendo, impressionante esse currículo aqui, né? Cara, na verdade, eu comecei com 14 anos em São Paulo. Comecei a trabalhar na área... Eu comecei com teatro. Eu acho que comunicação é dom, sabe? Eu acho que existe aí A faculdade é legal, a comunicação é legal. Óbvio que a gente tem que ter técnica, né? Óbvio. Né? Mas o dom... Eu acho que a gente nasce comunicador, a gente nasce curioso, a gente nasce como é que isso pode chegar, como é que isso faz. E eu lembro muito que eu ficava olhando atrás da TV, cara, achando assim, cara, como é que essas pessoas entram na televisão? Eu era muito pequenininha e ficava olhando, era TV de tubo, né? Mas você começou no teatro? Comecei atuando? No teatro. Ou bastidores? Não, eu fui pro teatro, tinha um teatro em São Paulo chamado... Emílio Fontana, quem bota no Google aí vai ver que era um dos pioneiros, ficava na Angélica. Eu lembro que eu lá em Osasco, lá na periferia, olha, eu sou da periferia de Osasco, só para você ter ideia. Osasco é longe? Imagina a periferia de Osasco, mais longe ainda. Só que a menina era metida a querer sair de lá e ser, né, alguma coisa na vida. E meus pais sempre super me apoiaram, meu pai metalúrgico, minha mãe cabeleireira. E, minha filha, tem que lutar, tem que correr, a gente tem que correr mais que todo mundo, que a gente está aqui no final. Mas você tem quantos irmãos? Tenho um irmão mais velho. Então eram só vocês dois na batuta dela. Nós dois, né, total.
E aí, no teatro, eu vi, cara, falei, mãe, eu quero fazer isso, eu quero ver, eu quero entender. E o teatro, quando eu fui, tudo me interessou. Porque o teatro, ele tem tudo. Ele tem o roteiro, ele tem um diálogo, ele tem os personagens, ele tem um cenário, ele tem Então, aquilo para mim já me abriu, só que eu me senti desconfortável atuando. Entendi. Não era minha praia, eu me sentia mal ali. Eu falava, gente, eu não consigo interpretar outra pessoa, eu só consigo ser eu. Então, e a única coisa do teatro que me interessa é quando é infantil. Sim. De fazer vozes ou fazer... Aí eu fiz muita bruxa, fiz muito bicho, fiz muito... Porque isso eu gosto, né? De fazer vozes, de brincar com esse cenário teatral. Aí, ok. Então, ao mesmo tempo, eu fazia magistério e fazia teatro. E no magistério também tinha muito... A formação da professora é também muito voltada para isso. Sim. E, cara, isso me abriu a vida, abriu, entende? Então, ver esse currículo aí, e eu nunca tinha medo. Eu olho hoje e fico vendo como meus pais foram corajosos de me deixar sair com essa idade. Agora que eu entendi, você saiu de lá com 14 anos? Eu saí para ir atrás do que eu queria com 14 anos. Então, eu saía, pegava... Minha mãe começou a ir comigo no começo, mas depois eu pegava um ônibus, um trem e um metrô aos sábados, de manhã, e voltava no final do dia sozinha, depois de 3, 4 meses, com 14 anos. E eu falo, cara, que bom que eles fizeram isso. Sabe? Te colocou para aprender o mundo na prática, né? Exatamente. Era assim, o dinheiro para ir, o dinheiro para voltar, o dinheiro para lanchar. Minha filha, não fale com ninguém, pegue esse... Entendeu? Minha mãe deixava... Ela ia comigo, mas ela me deixava ir sozinha. Na frente, ela ia só na tutoria. Sim. E falava, não, tá, tudo certo. Não sei o quê. Então, o teatro, no Emílio Fontana, eu passei 1 ano e lá eu descobri o que eu queria. Eu queria os bastidores. Trabalhar com produção, projetos, estar por trás mesmo de como fazer a coisa acontecer. Só que eu não sabia exatamente o quê. Então, quando a gente começa muito cedo, desvendar esse mundo, a gente já começa a dizer, não, é isso, não é isso, é isso eu gosto. E aí eu fui trabalhar numa agência de modelos e atores, fazendo o quê? Assistente de booker. Que é selecionar, que tinha os composites. É da tua época? Não. Gente, pelo amor de Deus. Para mim são nomes novos. Tá bom. Composite é uma ficha onde tem a foto do modelo na frente. Quando vira, é impresso, viu, papai? Não era nada digital. Tem lá o nome, altura, peso, características, não sei o quê, gordo, magro, alto, careca. É um cadastro de casting e o composite. Então, eu com 15 anos fui trabalhar numa agência chamada Totem, em São Paulo, antiga. Tinha um Lobato, que era um cara super conhecido. E o que eu fazia com 15 anos? Separava, uma agência em São Paulo ligava, quero um careca gordinho. Aí eles chamavam, Cássia, separa todos os carecas gordinhos. Cara, eu entrava numa sala que tinha tudo separado. Aí eu ia puxando a ficha dos carecas gordinhos e levava para o meu chefe. Aí ele separava, esse não, esse sim. Liga para esses aqui, o endereço é esse. E aí eu saía, meio período. Eu saía ligando, olha, vai ter teste e tal, não sei o quê, de tal hora, tal hora. Ia todo mundo... Que já é o processo de seleção de casting para qualquer filme publicitário. Exato, exatamente. Então eu já fazia essas ligações com 15 anos, já vou lá. Ponto. E aí, sabe o que tinha que fazer? Ir junto. E nessa de ir junto, eu comecei a entrar no ambiente de produção publicitária. Aí eu fui para os estúdios. E aí eu tinha que acompanhar. Imagina, uma pirralha de 15 anos, no máximo 16 já, acompanhando os atores, os cast. Mas assim, eu tinha 15, mas com tamanho de 18, né? Sim. Que já era uma mulher alta. Cara, e aí eu ganhava meu cachê. Assim já, né? Então, comecei muito cedo, aprendi como ganhar dinheiro. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu entrei na O2 Filmes, eu tinha 18 anos.
E lá na O2 eu era assistente de figurino, porque aí eu fui estudar figurino. Sou figurinista, meu DRT é de figurinista, que eu achava que era figurino, gosto muito, sim, mas não era. Mas fui para a O2 trabalhar com figurino. E a O2 Filmes, ela tem um acervo muito grande, todo o filme gerava um acervo muito grande de produtos que eram obrigatoriamente comprados e que iam para o acervo. E aí, isso guardado em galpões, né? Galpões, exatamente. Tinha um galpão em São Paulo que era estúdio. Eu sonho estúdio. Aqui na produtora Bruna, a Bruna que está ouvindo a gente agora, ela sempre falou, Beto, a gente precisa ter um galpão para guardar nosso material de produção. Isso. Vem daí a história. É isso. E aí lá, contra-regra, né? Sim. Então a gente tinha o contra-regra e eu montava os figurinos já, nova, 17, 18 anos, já lá montando os figurinos para as figurinistas da O2 e de outros lugares. E fui, cara, é incrível. Eu não sei como eu conseguia fazer tudo isso, muito nova, mas com muita confiança. E aí, trabalhando à noite, com desfiles. E aí, as pessoas... Você sabe qual era o meu diferencial? Não era o artístico só. Era o organizacional. Era a organização disso tudo. Ou seja, desde essa época você é mulher planilha. Planilha, cara. E o povo adorava. Sabe? Então, eu sabia tudo da onde eram todas as roupas, quantas eram, quanto custava aquilo. Agora eu entendi o Excel na sua vida. Na minha vida, e assim, de uma maneira extremamente natural. Entende? Então, eu consegui, não sei se eu consegui, Deus ajudou, a ter duas coisas muito importantes. Eu acho que no processo da comunicação, ótimo a gente ter nosso dom, nossa sacação, nossa percepção da comunicação, sim. Mas a organização sistemática de ver se aquilo é um produto ou é só arte, porque duas coisas são diferentes. Uma coisa é o que eu quero produzir como arte e a outra coisa que é um produto que aquilo cheira uma aceitação coletiva. Então, isso sempre foi muito natural para mim. Sabe, eu não sei se isso foi desenvolvido porque eu vivi respirando o ar de cobras e lagartos dentro das produções de São Paulo, O2 Filmes, que é a maior, né, que é do Fernando Meirelles. Até hoje é uma das maiores. Né? E lá eu aprendi muito, cacetada, e eu sempre fui super obediente em relação a quem sabe mais. Sim. Entendeu? Nunca discuti. Se chegava... Cara, às vezes eu fazia besteira, lógico, né? Não, isso não é assim. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, beleza. Ok. Eu bater pouco, você estava ali aprendendo. Nunca. Aprendendo, quietinha, bonitinha. Aprendi lindamente várias coisas. Eu falo, cara, eu só tenho isso. A minha oportunidade é essa. Então, sabe? Então do trabalho da O2... Foi que você começou a entender o que você queria, né, no meio. Exatamente. E aí o que te fez parar no Maranhão? Rapaz, que eu vinha pra cá nas férias, que meu pai de Tuntum. E eu olhava e falava, pelo amor de Deus, que é isso? Que loucura é essa? Sabe? Que São João é esse? Que índio é esse? Que boi é esse? Que não sei... Sabe, uma pessoa que tá... com a riqueza. Nossa, eu ficava chocada. Eu andava no centro histórico, meu primo é poeta, o Rinaldo Nunes, um beijo. Ele me apresentou, eu fui pro Coqueiro, lembra o Coqueiro, o reggae? Sim, isso eu lembro. Então, ele me levou, eu olhava as pessoas, então assim, o encantamento, para mim, ele foi primordial, porque na minha alma já existe uma coisa assim, isso aqui as pessoas não conhecem. Isso aqui as pessoas precisam saber, que é o publicitário. Sim. A alma do publicitário é gostar de quê? Publicizar, contar, fazer aquilo. Só que para mim, chegou um momento em São Paulo, que eu lembro bem, que eu sempre cito essa passagem. Eu ganhava muito bem, muito nova, já assim, em termos de cachê, de produtora tal, e já conseguia me deslocar, já conseguia viver, pagar, enfim, coisas. E eu lembro que eu não conseguia gastar meu dinheiro, porque eu não tinha vida,
Ué, não tinha tempo. Não tinha tempo, não tinha nada. Ligava um projeto Tava no outro. economizando. Ué, mas, pô, eu comecei a falar, o que eu vou fazer da minha vida? É isso que eu quero? Até o momento que vender, publicidade por publicidade, começou a não fazer sentido. Sim. Né? Então, o primeiro projeto que eu fiz pela Rouanet foi um projeto audiovisual, um documentário, e foi onde eu descobri que ninguém queria fazer projetos incentivados. Sim. Ninguém queria fazer planilha, ninguém queria orçar, ninguém queria escrever. Eu acho que é uma área até hoje que ninguém quer. que ninguém quer. Ninguém Mas é verdade. Quer. Mas eu estou aqui, mamãe. É complicado, é complexo, precisa de muitas planilhas, não pode errar, porque senão, para quem não conhece, a trabalhar com dinheiro público é uma coisa muito complicada. Muito séria. E aí, muito séria. E aí, se você erra, pode sair muito caro o erro. Você tem que devolver o recurso. Você tem que devolver todo o recurso. E às vezes você pode ser processado e então, foi de mau uso. Isso muita gente não sabe. Assim, eu vejo que muita gente do audiovisual tem interesse de fazer, só que também tem medo. Então, só que eu vou te dizer, assim, quando a gente conversou um pouco sobre o que é que a gente ia conversar, eu acho que existem coisas que não tem o que fazer. É como a prova de química. Se você me perguntar, eu não sei um elemento nem para que eles prestam. Nem porque estudou isso a vida inteira. Mas eu estudei para o dia seguinte fazer a prova e passar de ano. Sim. Então, existem algumas coisas na vida que são necessárias. Umas a gente gosta, outras a gente não gosta. E quando a gente é treinado para isso, a gente sabe que para chegar num objetivo existe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E para chegar no objetivo, você vai ter que passar por isso. Porque se fosse só o que a gente gosta, porra, era fácil, ia ser lindo, né? Era bom demais. Era bom demais. Então, assim, você entender que é necessário estudar, que você precisa ler, que você precisa entender daquilo para chegar num objetivo, é com paciência, é sem birra, entende? Porque às vezes eu acho que é muita birra. Sim. Sabe? E eu não podia, vou ser bem sincera contigo, eu não podia dizer não quando me botaram para fazer um projeto da Lei Rouanet. Você acha que foi legal? Eu chorei, eu falei assim, sabe Scarlett? Do Vento Levou? Sim, sim. Eu nunca mais vou fazer um projeto, eu nunca mais vou passar por isso. Eu queria morrer e não queria fazer mais. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me pagar para fazer. Pode ser um negócio interessante. Eu acho que... E saiu bonito, e saiu a certificação para captar o recurso. Parabéns, você conseguiu. Sabe por quê? Você está fazendo algo que ninguém gostava. Que ninguém gostava, porque... eu sou da área de humanas, eu sou artista. Eu sou... Ok, não tem problema. Estamos aqui. Eu também não sei cantar, não sei... Quer dizer, sei ruim, não vou ganhar dinheiro com isso. Não sei dançar, não sei fazer várias coisas. Sim, Cássia, para quem está ouvindo a gente agora, que ainda não conhece os trabalhos que a Cássia esteve envolvida, sim. Quais são os trabalhos, os projetos que você já teve envolvido aqui no Maranhão e que você estava ali nos bastidores, cuidando ali das planilhas para que nada desse errado e o projeto conseguisse ser entregue do início ao fim? Então, vamos começar lá dos primórdios. Ainda quando eu estava em São Paulo, eu fiz uma parceria com o Joaquim Eichel. A gente fez o Pelo Ouvido, pela Mutante Filmes. Sim. Né, que foi o primeiro. E aí a gente começou a pensar em potencializar o audiovisual. Aí eu fiz o Pelo Ouvido em parceria com ele. Depois comecei a trabalhar com o Arturo, que a gente fez nosso amigo, um beijo, Arturo. A gente fez o Acalanto, exatamente há 10 anos atrás. O Acalanto, ele é um curta que a gente fez com lei de incentivo federal, fiz o projeto, ele me apresentou, a gente captou recurso com a Internacional Marítima, na época adoraram, e esse filme foi um prêmio, foi premiado 6 prêmios em Gramado, foi super inédito sobre isso.
Pão com ovo, eu trabalho... Se eu não me engano, foram 8 prêmios? 6 prêmios. 6 prêmios. Foi um feito aqui pro Maranhão, né? Eu lembro E desse. assim, sabe quanto foi esse filme? Não, eu falo, hoje eu falo, Arturo, da onde a gente tirou dinheiro para fazer esse filme? A gente trouxe equipe de fora, porque não tinha equipamento de luz aqui suficiente. A gente trouxe um carro durante 3 dias, viajando de São Paulo, com equipamento de câmera e luz, para vir para cá fazer isso. A equipe, eu tinha a Leia Garcia, eu tinha... Estrutura grande, né? Cara, de R$1 milhão, né? Estrutura grande. 4 cenários no centro histórico. Equipe, figurinos, 198 mil. Você acredita? Pra fazer o filme todo, tudo? Tudo! Pergunta se a gente... Da onde é que a gente conseguiu? Não sei. Brotou luz, brotou dinheiro, as pessoas começaram a entender, engajar e gostar do roteiro e acreditar no trabalho. E aí o filme saiu, mas eu vou te dizer que existe um porquê disso. Chama brilho no olho. Sim. Quando a gente brilha o olho, chega uma pessoa e fala, cara, é o seguinte, eu sou muito honesta, nunca vou chegar para você e dizer, ai, não tenho dinheiro e tô guardando meu dinheiro para comprar um posto de gasolina. Sim. Isso não é da minha índole, nunca vai ser. Então, eu acho que o produtor executivo, que é o meu caso, antes dele ser bom nos números, ele tem que, acho que ter uma energia, sabe? De índole, de bons projetos, de coisas que as pessoas sabem que ela está fazendo aquilo, ou ele está fazendo aquilo, porque é uma paixão. Porque é apaixonado. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que as pessoas olhavam assim e falavam, rapaz, deixa eu ajudar essa menina. Deixa eu entrar com ela, porque pode dar muito errado e eu tô vendo que ela tá apaixonada por isso. Meu Deus! Então, eu acho que é isso, sabe? Então, eu liguei para pessoas de São Paulo, fui fazendo conexões, fui pedindo, Cara, foi rolando. Conhecendo, fazendo network. Exatamente, mas é isso. sabe? Virou a vendedora do projeto. Vendi a vendedora, foi exatamente isso. Então, Pão com Ovo, pela lei de incentivo, a gente já está 8 ou 6 anos trabalhando. No caso do Pão com Ovo, qual o projeto que você... Caravana Pão com Ovo. Caravana Pão com Ovo. A gente já foi para mais de, cara, acho que 60 municípios em parceria com a Equatorial. Projeto muito bom, eu conheci já. E nossa, eu acho isso maravilhoso. Você leva cultura para o interior do Maranhão, né? Para quem não tem demais, acesso. Cara. Eu acho que a lei, e assim, uma coisa que eu acho maravilhoso da lei de incentivo do Maranhão é isso, sabe? É uma lei onde o produto não pode ser vendido. Existe controvérsias, uns poderiam, outros não. Tá, tudo bem. Entendeu? Poderia, tá? Poderia ser um preço baixo quando é um caso de show, ou quando o recurso não é captado na íntegra, enfim, tem várias possibilidades. Mas, na minha percepção e no que eu acredito, a lei de incentivo com verba pública deve ser destinada a público de baixa renda ou de qualquer renda. Exato. Entende? Porque já está pago, aquilo é imposto que vem das pessoas que consomem. E o Pão com Ovo, a Caravana Pão com Ovo, ela faz isso. Cara, é emocionante você chegar num lugar... A gente já colocou 6 mil pessoas numa praça. É bem provável. Tinha gente pendurada na árvore. Muitas famílias dessas, as crianças, né, que nunca tiveram acesso a um teatro, a um cinema... viram isso pela primeira vez e pode ter despertado uma paixão em cada uma delas. Assim como você foi despertada lá atrás, pode ter tocado alguma criança Você sabe qual foi a minha primeira paixão cultural, que eu lembro até hoje, cara? Eu tinha uns 3 anos, foi o circo. Meu pai me levou num circo lá em Osasco, lá naqueles... Aqueles de bairro mesmo. Bem de bairro. Quando eu entrei no circo, eu faço aniversário no dia do circo. Olha só. Dia 27 de março. E eu lembro que quando eu entrei no circo, meu amigo, parecia que eu tinha entrado numa outra dimensão e aquilo, pá! Então, assim, isso que você falou, isso desperta, né? Isso transforma. Aí o Natal da Integração também é uma criação minha, com o patrocínio da Equatorial também. Por quê?
que eu acredito que eles olham isso porque é o mesmo brilho nos olhos, Sim. entendeu? Sim, sim. E quando eu criei o Natal da Integração, foi o quê? Foi uma ideia de falar, poxa, e as pessoas que estão no terminal de ônibus, que não podem chegar até o palácio, ou então não tem dinheiro para sair do terminal e voltar naquele horário, por que eu não consigo levar para eles um momento natalino? Ali, né? Entende? Então já foram 3 anos, infelizmente o ano passado a gente não conseguiu, mas eu espero novamente fazê-lo. O Arena Alegria, que foi um projeto que o último que a gente teve foram 12 mil crianças na Maria Aragão. Eu fiquei em pânico, mas os anjinhos me ajudaram. Se uma criança ainda trabalha, imagina 12 mil com mães. E foi lindo. Então, assim, eu trabalho hoje com paixão. Né? Se não bater paixão, meu amigo... Nem entra no projeto. Não, isso né? em tudo na minha vida. Não tem, se não for com paixão, não rola. Então, assim, para quem não sabe, a gente falou na apresentação, né? A Cássia, ela tem 8 projetos criativos. Ela trabalha com projetos de incentivo à cultura, ao audiovisual, que é através do Estado, é do isso? Esporte do também. Esporte também. Estado. Como é que funciona? Você quer saber? Aí, na verdade, a pergunta é a seguinte. Assim, para quem não entende não precisa, a gente não precisa nem... eu vou já dar um curso aqui de... Isso é importante. Rapaz, estou gostando. A gente pode fazer esse curso aí para o pessoal interessar. Quem quiser, manda um dedinho aí. Clique, né? E manda um... Curte, eu quero. Bota nos comentários aí, quem quer esse curso, né? Então, assim, a 8 projetos criativos, ela ajuda as pessoas a tirar projetos do papel. Exatamente. Você faz todo esse acompanhamento, essa assessoria. Faço. Para pessoas físicas ou empresa? Como é que funciona assim? Então, eu criei uma metodologia. Depois de certa idade, a gente cria metodologias, técnicas e teoremas, né? Na verdade, eu criei Todo Mundo Tá Feliz. Então, eu quando for começar da minha palestra, vai começar a tocar a música da Xuxa. Tipo coach. Todo mundo tá feliz. Porque realmente é um trabalho que eu tenho que atender a públicos diferentes para que tudo dê certo. Então, eu tenho a pessoa que quer o projeto, eu tenho a empresa que precisa do projeto e o poder público que precisa que esse projeto dê certo. Então, a gente tem 3 pontos principais. Sim. Quando eu entendo, Cássia, dentro da minha expertise, eu conheço as empresas que trabalham que podem ser patrocinadoras, que têm recursos, que têm interesses. Eu entendo projetos e pessoas que têm sonhos e desejos e possibilidades e sei qual é o caminho para ligar essas pontas com a área burocrática, que é a do governo. Sim. Que é a parte chata, entre aspas, mas necessária. Eu odeio burocracia. Tá, então senta, chora e fica com seu sonho embaixo engavetado. Então é aquilo que eu costumo dizer. É chato, mas é necessário? É necessário. Estuda para a prova, passa. Você vira a ponte entre o sonhador e a burocracia. E a burocracia, mas não necessariamente eu faço obrigatoriamente captação de todos os projetos. Sim. Entende? Então, o importante é eu entender, por exemplo, hoje, cada vez mais eu tenho um foco maior em social, em projetos sociais, porque isso é uma vertente que compactua com o meu desejo de fazer com que eu acredito que a lei de incentivo tem um fim social mesmo. Um fim social, assim. Entende? Então, hoje eu cuido do Olinda Saúl, do projeto da Olinda, em parceria com ela. Eu cuido do Fórum do Jaracati, e eu cuidar o ano inteiro, com paixão, porque eu não posso criar uma demanda para a Olinda, porque a Olinda é artista. Um beijo, Olinda, te amo. Ela é artista. Qual é o trabalho dela? Dar aula.
Entende? Sim. Eu não posso sobrecarregar a Olinda de cuidar de prestação de conta, de gerenciamento financeiro. A 8 sou eu e o César. César, eu falo que a gente é complementar, porque ele é advogado, ele é mais burocrata do que eu. Sim. Né? Mas a gente entende e essa parte jurídica ela acaba entrando muito forte dentro de cada projeto, né? Tem que ter esse acompanhamento. E tem o dia a dia que não pode deixar de ser feito. Então, isso é muito importante. A gente balançar os pratos em conjunto, porque ele sabe das necessidades do dia a dia. Eu tenho a minha equipe financeira que também trabalha. Por que eu estou dizendo isso? Olinda Saúl, Fórum do Jaracati. A gente tem um projeto que a gente está aguardando aí a emissão do certificado, que é a Escola das Mães de Vila Nova, que é um projeto lá na área do Itaquibacanga, também que são aulas de judô e balé, que a gente está aguardando sair esse certificado. Para esse ano eu já tenho... Esse de esporte é voltado também para a comunidade? Comunidade, legal. Projetos que os professores... A lei de incentivo paga esses professores, existem os espaços físicos e eles dão aula, eles são remunerados através disso. Muito e bom. A comunidade se beneficia porque é no bairro, está ali. Então, assim, se você perguntar qual é meu sonho, meu sonho é virar todo bairro ter um contraturno para as escolas, para as mães terem os seus filhos em aulas de esporte, de cultura. Eu fiz um projeto em parceria com uma pessoa do Pará, que ela era bem rica e criou uma fundação e falou: Cássia, eu conheço muitos empresários, estou tranquila na vida, agora eu quero trabalhar. E aí ela criou uma fundação onde a comunidade em torno, que era uma comunidade extremamente carente, ela conseguiu atender 450 crianças nesse local, em contraturno da escola, e as mães conseguiram trabalhar. E essas mães conseguindo trabalhar, elas saem da violência doméstica. Você está entendendo? Cria todo um ecossistema de proteção. Exatamente. E de evolução da sociedade. Evolução da sociedade, entende? Então, é mais que isso. Então, a lei de incentivos, projetos, o trabalho nisso tudo. E outra, as empresas, cada vez mais, elas têm uma obrigatoriedade social. Óbvio. Porque isso impacta a minha visão como empresa para a sociedade, o meu valor agregado como é só empresa. Ganhar dinheiro, né? Não. E o dinheiro muitas vezes não está relacionado ao valor que a empresa tem no mercado. Entende? Então, a gente entender do marketing institucional, da importância do uso dos recursos incentivados que é incrível, que isso é uma coisa que... Eu vou fazer um curso sobre isso. Eu acho importante. Cara, eu tenho tanta coisa para falar que eu já não sei nem mais o que eu estou fazendo aqui, porque é muita coisa. É muito importante hoje as empresas terem na sua estrutura o entendimento quais são os benefícios que ela pode utilizar abatendo os impostos. É que tem muito empresário que ele não enxerga, né? Não, ele não esse sabe. Lado. Ele não sabe, né? Não sabe. Então, é isso que é importante. Todo mundo está feliz? Sim. Que eu digo, é isso. A empresa fica feliz porque ela usa recursos importantes que vêm, muitas vezes, de abatimento fiscal a custo zero, né? Porque ela vai abater do que ela deveria pagar de imposto. Ela investe na sociedade, a comunidade se beneficia de uma forma, o governo, ao invés dele criar todo um sistema para abastecer, não, ela terceiriza para que a comunidade resolva o seu problema, então o dinheiro... O imposto voltando para a população. Exatamente, de forma muito mais direta, sem ter que passar por um sistema, e vai, e quando chega, ainda era para entrar 10 mil, entra R$1, porque ele já passou por tantos lugares que não chega nada aonde deveria, sabe? Eu acho que você realmente deveria criar esse curso e explicar mais aos empresários de como utilizar. Mas nós vamos pensar nisso. Tá bom, estou à disposição. Olha só,
A gente vai falar um pouquinho aqui da Lei Rouanet. E assim, tem essa parte que você já faz de projetos, né? Sim. Através dos impostos das empresas. Mas para você, a Lei Rouanet, você acha que realmente ela funciona para incentivo da cultura, a nível de Brasil, a nível de Maranhão? Eu acho que... Não. De Maranhão, não. Não. Eu Polêmica. acho... toca aí. Polêmica. Não, na verdade, eu acho assim, é conhecimento. Eu não vou dizer, por que no Maranhão? Não, gente, a gente está falando de estudo, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de necessidade, por exemplo, das universidades, faculdades, terem nas suas cadeiras, nos seus cursos de administração, de marketing, de publicidade, uma cadeira que fale sobre como utilizar recursos incentivados para a área de comunicação e marketing. Sim. Isso daí, as grandes empresas... No nosso novo governo, até agora, pelo que eu tenho de informação, vai ser liberado em torno de 1 bilhão para a Lei Rouanet. Então, na verdade, o que acontece? O governo ele não libera recurso, ele abre mão, entende? Para as pessoas poderem captar com as empresas e as empresas abaterem do seu imposto. Né? Existem duas coisas. Uma, a Lei Rouanet é imposto de renda federal. Sim. Então, só podem as empresas que pagam imposto de renda. Lucro presumido, imposto de renda, lucro real. Sim. Né? No caso de estadual, a gente está falando de ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Sim. Né? Então, eu posso ter um projeto, as duas leis? Pode, porque são duas leis que se unem para um mesmo objetivo, para o mesmo projeto. Ok, não tem problema. Mas, o que eu acho da Lei Rouanet? Número 1, eu não concordo com o absurdo de utilização de Lei Rouanet por artistas que já são consagrados, porque se é incentivo, o que eu estou incentivando? Quem ainda não é consagrado. Quem ainda não é, porque Sim. se eu preciso do meu incentivo, é porque eu ainda não sou reconhecido num mercado onde eu possa fazer com o meu talento, sem precisar de nada, uma folha e uma bilheteria. Quem tem condições e know-how e massa e mídia para fazer bilheteria não precisa de incentivo. A gente vê, né? Várias polêmicas. E eu não estou dizendo exatamente, mas eu não. E outra, eu acho isso desde a criação da lei, independente de qualquer governo, entende? Sou extremamente feliz do Lula ter ganhado. Então, Sim. não é uma questão partidária, é uma questão de visão. Outra coisa, não sou a favor de cobrança de ingressos abusivos, como é feito no caso da Lei Rouanet, 150, 200, Circo du Soleil. Qual é? Já é mundial. Para que eu preciso do Circo du Soleil pago com a Lei Rouanet? Entendeu? O Circo du Soleil, meu Deus. Você está entendendo? Então, eu acho que existem diversas discussões. Outra coisa, lei de incentivo à cultura de que país? Dos Estados Unidos, com o musical da Disney? Não é? Eu não concordo com isso. Você sabe por que eu não concordo? Porque, para mim, a Lei Rouanet de incentivo com abatimento de impostos, a gente tem muita coisa no Brasil que precisa ser estimulado para trazer o turismo cultural. Para manter a nossa cultura. Para manter a nossa cultura, para salvaguardar a cultura brasileira, para a gente ter filme, para a gente ter vídeo, para a gente ter livro, para a gente ter plataformas de educação, de cultura, de turismo. Então, eu acho que é um dinheiro jogado fora, muito, assim, não concordo. Assim, pegando esse teu ponto de vista, a gente observa que assim, é inegável que Hollywood ela se tornou uma gigante, mas através dos filmes, das músicas, através de toda a cultura que eles conseguiram exportar, eles estão tão enraigados dentro de qualquer país do mundo. Exato, mas isso fez parte da cultura deles, então, fazer isso, né? Já é um exemplo para o Brasil começar a olhar para dentro do Brasil, olhar para a nossa cultura e falar, poxa, se eles conseguiram contar as histórias deles através de filmes e conseguiram
criar um mercado audiovisual gigantesco, por que a gente não faz com as nossas histórias também? Exatamente. Eu tenho por que financiar... os Estados Unidos ou qualquer outro Europa não poderia se interessar pelas histórias do Brasil? Né? Exatamente. Eu acho isso. E não concordo. Vou te dar um exemplo de não concordar, trabalhar com algo que foi diferente e muito... como que eu vou te dizer, sentido em São Paulo, assim, nossa, que legal. Eu levei o Pão com Ovo, César. Que eu digo assim, não que eu levei. César Boaz é um produtor, eu aprendo muito com ele. Mas a gente fez o projeto juntos, botei na Rouanet. Valor do ingresso baixíssimo em relação a todos os teatros que estavam em cartaz. Sendo que as pessoas lá falam, nossa, mas vocês vão cobrar... ingresso popular, valor popular. Outra coisa, nordestino paga meia. Acabou. Quem for nordestino e maranhense paga ainda menos. Ou massa, sai massa. E era um projeto, a gente não conseguia pagar tudo que era necessário com o que foi captado, enfim, porque tem demandas que não conseguiam. E a gente não fala, não, a gente vai com tudo pago. Não, a gente foi com o que era possível ser pago pela Rouanet, dentro da... Então, a parte de estrutura, de atores, mas não foi tudo. Por exemplo, hospedagem, alimentação, equipe a mais, parte de figurino, manter o grupo 3, 4 meses em São Paulo, que precisou... A receptividade do Galgo Maranhense foi gigante, o pessoal gostou muito. E foi muito legal, deu. Porque eles adaptaram o roteiro para as situações de São Paulo. Então, Digé morava num bairro de São Paulo, Capão Redondo... E Clarice no Morumbi, entendeu? Então, eles adaptaram muito, introduziam piadas, assim como no Rio também, né? Quando eles fazem a gente está, inclusive, trabalhando de novo o projeto para fazer esse intercâmbio. E eu acredito muito, quando você fala dos Estados Unidos, isso assim, não existe forma melhor do que você convencer alguém pelas beiras, e é isso que eles fazem com a cultura, com a música. Entrando aos poucos, e isso vai, né, trazendo a cultura, e de repente você está respirando isso, porque isso te faz bem, né? Então, é uma forma sensorial, né, de fazer isso. Então, isso aconteceu com Pão com Ovo. Em São Paulo, a gente leva isso e as pessoas começam a entender. Então, eu acredito muito que a gente, com a lei estadual, hoje, né, que eu tô aqui, a gente tá lançando o filme do Manuel da Conceição, que, pelo amor de Deus. Nós vamos mostrar o teaser ainda desse documentário, hein, gente? Não, isso aí não vai dar nem... Outro programa. Bate a claquete. Incrível. Incrível, incrível. Incrível a história. O Manuel da Conceição antecede o Lula na criação do PT. Então, eu vi que ele foi um dos fundadores, né? Ele foi um dos fundadores. O Manuel, ele tem uma história onde os maranhenses, muitos maranhenses que foram no lançamento do filme, falaram, cara, eu não conhecia. Só dar uma pausa. Antes de tu explicar pra gente, vamos, David, roda. Você pode rodar o teaser pra gente, pro pessoal entender qual é o projeto que a gente tá falando? Vamos lá. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Com Arturo. O Maranhão era o segundo estado onde mais existia conflitos agrários. É um processo que ele envolve ameaça de morte, tortura. Mané foi torturado duramente. Ele disse que tinha dia que ele imaginava o seguinte, hoje é o meu dia. O seu projeto principal era preparar a liderança. O Manel tem consciência que os trabalhadores rurais são providos de uma consciência. Ele se torna uma referência dessa luta. Muito bom, hein?
Se eu te disser, Arrepiante. vou te falar, isso aí, meu amigo, Né? se uma Blockbuster, Stream, sei lá, pega esse roteiro, Ué, é meu hora de pedir amigo, agora. Você pelo amor de chama um Deus. streaming aí e fala, Stream. gente, dá uma olhada nesse roteiro, vamos Eu- transformar isso na série. Nossa, e né? eu sou alucinada por isso, alucinada. Sabe por quê? A gente não conseguiu fazer esse documentário com menos de 1h30. Você sabe o que é isso? É quase um longa-metragem. É um longa, É um longa. é um longa e é um longuíssimo. É, não é um exato. longa só. É um longuíssimo porque a vida do Manuel é algo que é impossível você contar em 1h30, como Arturo conseguiu. Esse filme... Provavelmente deve ter passado por aquele processo de edição que cortou um monte de coisa que não ele queria. sofreu. É, Meu imagina o amigo sofrimento. sofreu, meu amigo sofreu. Eu imagino. Ele falou, olha, eu sinceramente consegui em 1h30 pincelar o tamanho da história da vida de Manuel. O Manuel, ele veio do interior, né? Ele nasceu em Coroatá, enfim, vem a família toda muito pequeno, fugindo da violência no sul do Maranhão, no sul. Eles foram no sul, depois ele estava no sul já trabalhando, mas de Pindaré, a família dele de Pindaré, enfim, morando lá, ele passou por diversas situações de fome, dos latifundiários, e isso ele foi crescendo, vendo uma coisa que para ele, que é isso que é lindo, que para ele era inadmissível. Se a terra é de Deus e Deus é de todos, por que o povo não pode plantar e comer do que planta na sua terra? Porque alguém está dizendo que essa terra é dele, sendo que o Não pode fazer planeta nada Terra aqui, é né? de Deus. E assim, a briga dele era porque eles soltavam os gados e os gados comiam as produções dos pequenos agricultores que tinham aquilo para comer e os gados invadiam as terras dos pequenos lavradores e eles queriam só que eles cercassem os gados. Mas não, quanto mais o gado fosse ganhando terra, mais eles diziam que aquela terra era deles. Então, assim, nasceu nele uma revolta muito grande em relação a isso. E eu costumo dizer que Manuel é um encantado. Manuel é um ser de outro planeta, divino, porque... Não dá muito spoiler, não. senão Ai, as meu pessoas não Deus, assistem. vão assistir. E Eu falo, vão assistir, depois conta a história E eu vou melhor. te dizer, há 17 anos atrás, eu falo 20 que eu arredondo tudo, né? Sim. Mas uma produtora me achou em São Luís, uma produtora de São Paulo tinha um filme sobre o Manuel da Conceição, chamado Batalha do Cerrado, uma proposta de filme. E aí precisavam de alguém no Maranhão para fazer a pré-produção, ir lá, conversar, ver os locais, enfim, que já era em Imperatriz, onde ele morava com a família. E faltava 2 dias para eu voltar para São Paulo e ia passar uns 3 meses, depois ia voltar para cá, ia fazer uns cursos, não sei o que. Ela falou, não, mas é em janeiro que eu preciso que você faça. Eu estava em dezembro, acabando de... Falei, mas meu Deus, o que... Ela falou, eu vou mandar o material. Naquela época não tinha internet, não tinha não sei o que, nada. Vou te mandar o material sobre ele, mas você vê se você... quanto é o cachê? Aí gostei, né? Eu falei, vou lá. Quando eu comecei a ler o roteiro não, A sinopse material aí, né? sobre... Na verdade, nem era sinopse, era um material sobre o Manuel. Eu falei, gente, achei que eu ia encontrar um guerrilheiro. Che Guevara, né, uma coisa assim, vamos tomar. Quando eu cheguei lá, fui para casa da família, eu encontro um ser doce, calmo, amável. Eu falei, meu Deus. E de opinião forte. De opinião forte, de fala mansa. Eu falei, gente, esse é o Manuel. Eu fiquei... E aí, eu lembro que eu sentei na mesa, a Mariana vai lembrar disso, com ela, a mãe dela, Denise e Manuel. E eu falei, então, eu tô vindo aqui, não sei o quê, uma pirralha, né?
para fazer a pré-produção do filme, eu preciso saber qual é a distância daqui até aqui, não sei aonde, onde é que aconteceu isso? Ah, isso aí aconteceu. E ele foi contando as histórias que aconteceram nesses lugares. E eu fui olhando para ele e falando, não, e ele tá vivo, e ele tá vivo, e ele tá vivo. Como assim esse homem tá vivo? Depois de tudo isso. Aí eu falei, olha, eu preciso saber quanto ele... eu não sei quanto tempo vai dar. Mas e quem é aqui? É fulano, mas eu não sei se fulano tá vivo. Falei, gente, e agora, né? Cara, dormi lá na casa deles, maravilha, minha família. No dia seguinte, ele vira para mim e fala, olha, é o seguinte, a gente vai viajar para esses lugares. Chamei o Adão, você pode viajar com a gente? Eu falei, não posso viajar, eu só vim aqui porque vocês vão viajar quando for para fazer o filme. Não, mas eu quero conversar com essas pessoas, eu quero ver como é que estão esses lugares, faz muito tempo que eu não vejo. Aí eu falei, mas eu posso fazer uma ligação? E aí eu liguei para a produtora de São Paulo e falei, olha, tá acontecendo isso, ele quer viajar, o que eu faço? Ela, não pode, porque é o filme, a gente depois vai, senão ele vai se desgastar, não sei o que. Eu falei, Manuel, a gente não vai poder. Ele falou, não, a gente vai sim. Você pode ir comigo? Como é que eu ia dizer que não? Cara, eu brinco e digo visita de locação já, né? Todo mundo. Era o filme. Aquilo era o filme. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, por que eu não tenho uma câmera? Por que eu não tenho... E aí foi um road movie só na minha cabeça. Porque ficou o Adão, que é o Batman e Robin, sabe? Sim. O Adão e o Manuel conversando, um dirigindo e o outro na frente, conversando, falando sobre as todo coisas. O roteiro ali na frente ali. E eu desesperado, meu celular era aquele que abria assim. De flip. E eu com um caderno e uma caneta. E eu fui anotando as coisas assim. Cara, eu fui para assentamento. Eu fui para comunidade de quebradeiras de coco. Eu fui para a aldeia dos Guajajaras, aldeia dos Gaviões. Eu fui para o local onde ele foi preso, que era um chiqueiro de 1,5 por 1,5, que ele ficou dias com a perna sangrando. Ele me mostrou tudo. E ele tranquilo, visitando esses lugares. E ele chegava nos lugares, parecia uma santidade, cara. As pessoas, Manuel... E ele sentava e conversava. Como é que tá aqui? Vocês já se reuniram? Como é que vocês estão resolvendo isso? Aí, nas quebradeiras de coco, vocês estão fazendo um mesocarpo? Como é que vocês estão resolvendo não sei o quê? Seu Manuel, a gente tá fazendo isso que, olha, vocês precisam se reunir. Eu lembro que ele tinha umas palavras que ele sempre ele repetia. Utilizava. Aí ele dizia assim, olha, vocês precisam se reunir, conversar, chegar a uma conclusão, com fraternidade, com amor, com união, com diálogo. E aí todos os lugares. E aquilo, eu falo que foi o caminho em Compostela. As pessoas falam, não, o meu foi lá em Imperatriz, viajando no sul do Maranhão com ele, 5 dias, 6 dias. Quando eu voltei de lá, quando eu vi tudo aquilo, porque cada lugar para mim... Quando eu entrei na aldeia dos Guajajaras, junto com ele, parecia que eu tinha entrado num portal, sabe? E ele com acesso total, todo mundo recebia assim, meu Deus, Manuel tá aqui, Manuel, olha, e ele é um outro espírito, e aí esse filme não foi lançado. Onde é que o público vai poder assistir esse documentário? Como eu sou uma mulher de palavra e tudo para mim eu falo e eu executo, essa é a diferença entre, né, o que a gente fala e o que a gente executa. Esse filme vai ser gratuito. A gente vai lançar agora, dia 18 de março, na Cinemateca, em São Paulo. A gente já fez o lançamento, dia 3 de fevereiro, aqui, um pré-lançamento, para prestar conta, né, dele com a lei de incentivo. A ideia é a gente rodar com ele um pouco mais, né? A gente tem aí a Cinemateca em São Paulo, que é o lançamento nacional, onde a gente espera aí que os streams, as blockbusters entendam qual é a profundidade. Ele foi para o exílio. Cara, ele foi
condenado à morte. O Papa recebeu ele foi para a China. Cara, você não está entendendo. Sério. Ele foi para a China, ele foi entender o que era o comunismo. Depois, chegando lá, ele falou pro líder que ele achou que aquilo não servia, porque eles queriam que ele fosse para lá e entendesse o que era e trouxesse, né? Sim. Ele disse, não, isso aqui não serve para o Brasil, não. O Brasil é outra coisa. Ah, então tá bom. Você Então tá vai falando de que ano, assim? Que isso Na tudo época, aconteceu? ele foi para o 90? exílio. Não, exílio. Na época dos anos 60, 60. Década de 60, isso? 65. Na época da ditadura. Sim. Ele passou 8 meses sendo torturado. Ele foi considerado terrorista. Tá vendo que eu falo da cultura Entendeu? brasileira, que ela realmente deve ser contada? Ela tem muita história. A gente tem muita história aqui. Que as pessoas... Ele é uma loucura. Que as pessoas precisam conhecer esse homem. Né? Assistam. Ela diz que é de graça, vão atrás. Não, e eu vou te dizer, a gente vai lançar ele no YouTube para que esse filme seja gratuito. Não vamos fazer nenhum tipo de bilheteria, porque é contra a minha natureza. Esse filme... Quando é que vai ser lançado no YouTube? A gente vai lançar no dia... Lançando na Cinemateca, a gente já coloca na plataforma. Entre o dia 18 e 20, 25 de março. Vai ser isso. A gente está esperando o carnaval passar. Provavelmente esse episódio ele vai entrar antes no YouTube. Mas quando ele for lançado, a gente se compromete a colocar na descrição para as pessoas também conseguirem encontrar. Por que a gente está fazendo isso? Também. Porque é um filme que fala da paixão de um homem pelo seu propósito, que não tem preço. Entende? Minha Perna, Minha Classe, que é o nome do filme, ele foi, de todos os lados, atentado a deixar de lado a luta dele em relação aos trabalhadores rurais e o direito à terra e o respeito do homem ao direito dele. Né? Ele fez greve de fome também no Congresso, junto com meu Deus, minha memória está horrorosa aqui. Ele é um deputado também aqui do Maranhão, me fugiu agora o nome dele. As pessoas devem estar repetindo lá. Escrevam aí. Depois a gente coloca nos comentários. Dutra. Ah, sim. E ele fundou o Partido dos Trabalhadores com o Lula. E o Lula, na época, tinha a questão do Partido dos Trabalhadores da área de indústria. E ele trouxe a discussão dos trabalhadores da área rural. Então, o Partido dos Trabalhadores são vários trabalhadores, não só os trabalhadores que devêm do metalúrgico ou da indústria. Então, a representatividade dele, até hoje, é dos trabalhadores rurais, principalmente. E esse filme é gratuito para que as pessoas entendam a necessidade de manter os seus propósitos. Então, a nossa ideia é que esse filme seja veiculado em diversas comunidades, no Brasil inteiro, para que ele, nas associações rurais, enfim, todos os lugares onde as pessoas precisem ter uma semente de esperança em relação aos seus propósitos, sabe? Ele acreditava mesmo. Exatamente. Tem um depoimento muito lindo que diz assim, que até um dia antes ele estava no hospital, enfim, ele faleceu ano passado no meio do filme. E aí eu também entrego ao universo que eu acho que ele falou, o meu filme vai ser feito, eu cumpri aqui, tô indo. E aí eu falei, tá bom, Manuel, vai que eu vou... Conta essa história. Conta comigo que eu tô aqui, sabe? Com a família toda. E eles diziam assim, cara, o Manuel, até um dia antes dele partir, né, fazer a passagem, quando ele acordava ou tinha qualquer lapso, qualquer momento de memória, ele acordava e dizia, precisamos fazer uma reunião. Precisamos, e é isso. Então, era depois dele, né? Era dele. Sabe? Essa jovialidade, essa vontade de manter vivo aquilo e não desistir. Então, é uma aula.
E é por isso que eu quero que vire uma série, porque as pessoas precisam desse modelo de gente, sabe? De propósito, entende? Ele nunca foi político, ele nunca foi vereador, ele nunca foi prefeito, ele nunca foi nada. Em relação a um cargo político, mas foi um homem que trabalhou a necessidade pública muito mais que muitos, sabe? Então é maravilhoso. Pois, no dia que você já tiver divulgado, passe o link pra gente, a gente vai divulgar Ai, também que nesse ótimo. episódio, viu? Ai, sou apaixonada. Você vê a paixão? É uma loucura, Essa né? é- O olho brilha. Eu tenho mais perguntas aqui antes de fechar nosso assunto. Tá. No caso, como você enxerga assim, o mercado audiovisual maranhense? Assim, por exemplo, você está fazendo resgatando uma história, você está resgatando uma história, eternizando o Manuel, mas para o mercado maranhense, como é que você acha que o poder público, o poder privado, ele olha assim para um documentário como esse? Você acha que realmente as pessoas falam, nossa, eu podia estar por trás disso, eu podia incentivar nisso, através da minha empresa e tal. Você acha que tem uma preocupação do maranhense com o audiovisual, assim, com contar histórias? Então, Betinho, eu acho assim, eu sempre olhei o Maranhão, a questão da produção cultural como um todo, no aspecto técnico do marketing, Sim. né? Eu sempre analisei da seguinte maneira, a gente tem, em termos produtivos, tá? A gente tem uma produção de conteúdo, produção, não é produção, a gente tem um conteúdo, não é nem produção, a gente tem muito conteúdo A ser produzido. a ser produzido. Onde você vai é uma história. Onde você vai é um negócio. Onde você vai, por isso que eu fico louca. Aí, meu Deus, porque gente, como é que eu não vou contar? Como é que eu não vou fazer? Como é que eu vou, não sei o quê? Entende? Muito. Então, é o boi, é o cacuriá, é essa cultura popular que eu tô falando de São Luís, mas se você sair daqui Pro e bem interior do Maranhão aqui, já tem muita coisa. é muita coisa, é muita história, e isso precisa sim ser contado. Porém, dentro da linha de marketing, a gente tem lá uma necessidade, a gente tem um buraco entre o conteúdo rico que eu tenho de produção e a comercialização e a finalização desse produto para o público final. Mas assim, tu fala, essa dificuldade seria mais do olhar público para Não. logística e divulgação? Não é olhar público, não é só do olhar público. Não é o público que tem que resolver isso. Não, quando eu falo de logística, no sentido de Não. divulgação. Divulgação. Então, qual é o buraco que a gente tem na linha de produção, quando eu vou falar de produção de um produto na sua cadeia evolutiva? Eu tenho problema na produção desse conteúdo, eu tenho problema na distribuição desse conteúdo para que eu chegue no meu público final de maneira correta. Meu público final não pode ser só o público do Maranhão. Esse é um dos públicos. Só que se a gente não trabalhar a questão hoje, se a gente não der um salto em termos de tecnologia, em termos de entendimento do que o mundo quer experiência. O mundo quer novidade. O mundo quer o que a gente tem, que é o roots, que é o natural, que é o cheiro de terra, que é o que outro dia eu fiz uma postagem de um pé de jaca que tem na frente da minha casa. Cara, eu nunca tinha visto uma jaca pendurada. Olha que loucura. Eu nunca vi. Tem muita gente que nunca viu. Tem muita gente que não viu uma cabra. Tem muita gente... E a gente tem isso. Tem tudo isso. Entende? Então, o Maranhão tá numa posição... Eu sou de Imperatriz, então sou acostumado A ver cabrinha. ver tudo isso. Pronto. Ver do mato, Mas- chacras, fazendas, enfim, a gente Tá vive no entendendo? mato. Vive no mato. Mas isso, pra você, é o natural. É o natural. Pro mundo, não. Entende?
Então, eu olho que precisa o quê? Precisa o quê? O que a gente precisa para sair disso? A gente precisa criar, dentro desse conteúdo e público final, a cadeia de produção de marketing, que é a produção correta, o planejamento correto para o desenvolvimento daquele produto. Entende? Qual é o planejamento? Qual é a estratégia que eu vou usar? Não é fazer por fazer. Eu vou fazer porque eu achei legal. Eu não faço nada porque eu acho só legal. Entende? Eu tenho uma obrigação técnica, porque eu estudei para isso, de fazer. Então, quando eu pensei no projeto do Manuel, eu pensei exatamente isso. Então, eu estou com uma assessoria nacional, eu contratei, coloquei no meu projeto, quantifiquei quanto eu ia pagar. Para quê? Então, quando eu quantifico a comunicação desse produto, eu tenho que pensar que ele precisa levar essa comunicação da cultura maranhense para fora, além. Entende? Além. Quando você fala assim em canais de divulgação, a gente também está incorporando aqui cinemas, livros, toda a cadeia. Teatro, tudo. Entendi. E tudo é isso. Entende? Porque eu preciso ir além do meu território. Porque o meu território conhece, muitas vezes o meu território não sabe que isso é um produto cultural. E às vezes ele mesmo não sabe quanto custa isso. Então, vem aí a necessidade da gente trabalhar, por exemplo, um setor, vamos falar, eu sou filha do Sistema S, então quando eu era criança lá em Osasco, eu fiz Senai, Senac, Sebrae, tudo que era S de grátis eu ia fazendo, pagava pouco, mas a gente tem que estudar. Entende? Não tem outro caminho. Então, tem que fazer, tem que estudar, tem que entender que produto cultural é um produto como outro qualquer, entre aspas, e ele precisa de um planejamento. Ele precisa de um desdobramento para que isso... Um multiformato de entregas, né? Exatamente. Entende? Então, eu não posso... o que o poder público... Eu não tenho que ficar dependendo do poder público. Entendi. Em São Paulo, pergunta se alguma vez eu cruzei um deputado, um vereador para pedir... Ninguém. Então, assim, porque não é culpa de ninguém. Não tem culpa, mas as pessoas precisam entender como utilizar o recurso de maneira que potencialize aquele produto para virar um retorno para o Estado, para virar um retorno... Por exemplo, eu sempre cito isso, o cearense faz de um pé de caju uma atração incrível. Por quê? Porque ele entende do processo de marketing. Ele exporta para o mundo inteiro. Ele exporta para o mundo inteiro. Ele faz... É o contrário do que a gente tem. Por exemplo, aqui a gente tem um excesso de muitas coisas para serem feitas e não se faz a venda correta disso de uma maneira que potencialize... Agora, por exemplo, os lençóis maranhenses. Meu Deus, entende? Mas quando eu trabalho os lençóis maranhenses, eu trabalho toda uma cadeia produtiva que se beneficia da divulgação dos lençóis. Então, um exemplo do livro do Meirelles, que é meu parceiro, também esse que agora a gente acabou de fazer, que está até aqui atrás. Pode mostrar para a câmera. Posso pegar? Pega lá. Mostra para a câmera aqui, nosso parceiro aqui também, Cadê a da Centopeia. Câmera! Olha aí, Meirelles. Olha que lindo. Então, eu tenho até uma foto aqui, mesmo. Sabia? Sério? Oh. Eu tô de xirra. Sério? Sério. Então, vamos mostrar pra câmera. Pé de pano. Olha aí, rapaz. Pé de pano. Eu de xirra e o pé de pano. Bonita essa foto. Bonita, né? Eu tava... Quem foi que tirou ela? Foi o meu amiguinho aqui, deixa eu ver o nome dele. É um dos... Então, e sabe o que foi isso aqui? Foi Maílson Aguiar. Então, esse livro, o que ele é? Ele já é um reflexo disso. Porque eu com o Meirelles, a gente senta, Ave Maria, a gente fica viajando. Ele nem gosta de conversar, Nem gosta de conversar. Nem um pouco. Então... Ele é um dos convidados para vir no nosso podcast Maria. também. 3 horas e meia. Chamei ele pra não me chama aqui. não, senão a gente vai passar um festejo. Eu vou fazer esse corte e mandar para ele depois com o convite. Viu, Meirelles? Aguardando aqui, viu? Pois é. E é isso. Então, esse livro que eu estava te falando é um exemplo disso.
Então, qual é a ideia? Esse livro, ele é um treino para que os guias de Atins, que é um lugar extremamente importante para essa difusão cultural do Maranhão, soubesse trabalhar com audiovisual. Para quê? Para fazer vídeo, para fazer foto, para acompanhar os turistas e não ficar o turista lá tirando foto, fazendo vídeo toda. Deixa o cara faz. Meu amigo, faz o que você quiser, eu vou ficar te filmando, vou ficar te fazendo foto, não sei o que, depois eu vou fazer um link, vou mandar tudo para você. O que ele consegue com isso? Aumentar a renda dele. Sim. Com esse projeto, lá, esses livros todos ficaram para que eles apresentem a capacidade técnica deles produzirem, né? Então, isso vai para fora. Então, Meirelles disponibilizou isso para eles, isso vai reverberar para um público específico, que é o turista, e isso vai reverberar negócios. E agora que Barreirinhas inaugurou o aeroporto deles, agora Sim. que o mundo realmente está conseguindo chegar mais fácil, né, para Barreirinhas, a gente tem ali um polo turístico gigantesco. Porque a gente não está falando só de Barreirinhas, a gente fala ali de Barreirinhas e Atins, região dos lençóis, exatamente. Né? A gente tem Então é a formação, né? Como é que eu posso falar? Uma das maiores maravilhas do mundo. Exato. Que são os Lençóis Maranhenses. Quem vai ali realmente... E é uma pena. Tu acredita que aqui em São Luís eu já conversei com vários maranhenses que eles falam que não conhecem. Muito bem. Que eles falam que não conhecem. Eu sei, Só eles isso. não conhecem tantas coisas. A gente não Aqui, conhece tanta daqui coisa. do lado, 3 horas de distância. Exato. Não conhece. E é isso, entende? Então, acho que eu não procuro culpados, eu procuro soluções, sabe? E aí, quando eu tenho a solução, eu chego, de repente, para quem pode viabilizar. Eu sou parceira de todo mundo, não brigo com ninguém. Brigo, assim, mas depois Puxa orelha, depois dos dá um 40 beijinho, a gente vai ficando mais... tudo bem, vamos fazer. Mas, assim, o que eu quero mesmo é parcerias. Porque se todo mundo tiver junto, focado no desenvolvimento, todo mundo está feliz, Sim. entende? A empresa vai ter o recurso incentivado, que é a verba de marketing, você sabe que em crise é a primeira que corta, né? Exatamente. Só que imposto todo mundo tem que pagar o ano todo e é obrigatório. Então, se eu tiver a expertise e dentro da minha empresa souber como lidar com esses recursos de uma forma onde isso se reverta ao marketing institucional, social, de várias maneiras, eu já tenho um recurso garantido de comunicação ali, entende? E isso vai se reverberando, e aí então a cadeia funciona. É uma né? cadeia que funciona. E eu quero agradecer aqui ao Grupo Mateus, que patrocinou o filme do Manuel. Maravilhoso, muito obrigado, porque esse filme realmente vai rodar o mundo. Quero agradecer aqui a Fribal, que patrocinou. Sim, nosso parceiro também. Então, patrocinou o livro do Meirelles. Esse, como também vários outros, muito parceiro de Meirelles em vários projetos. E as empresas, cada vez mais, estão tendo esse olhar, entende? Que é importante, que isso agrega a marca. E os produtores precisam não ter preguiça de entender que a burocracia é necessário, que é necessário fazer Mas um aí curso. vai ter o seu curso. Calma. Pronto. Vai dar certo, vai dar certo. Menino, me bota logo para fazer esse curso, que eu quero que esse povo comece a fazer. Depois a gente divulga. Vou fazer, né? Pois, cara, tá doido. Eu gostei muito do bate-papo eu também. da gente. Você gostou do formato? Eu gostei. Né? Gostei demais. Me dá o microfone. A gente fala de tudo, né? Eu sempre sonho que eu tô num carro de som. Acho que eu vou parar de sonhar com isso e vou vir aqui para esse estúdio. Não, mas a gente vai convidar mais vezes. Tem muita coisa para falar ainda, porque a gente tenta manter o podcast em 1 hora, mas é difícil, porque de fato tem muito conteúdo a ser entregue, tem muita coisa a ser falada, tem muita coisa que o maranhense não sabe que acontece aqui dentro do Maranhão. A gente tem um potencial gigantesco de produção audiovisual, de cultural, e simplesmente eles não entendem os bastidores, né? A Cássia é uma das pessoas que faz parte desses bastidores e que coloca muita coisa para funcionar que ninguém tem ideia do trabalho que dá, da estrutura que está por trás, os profissionais que fazem parte desses projetos. A necessidade de ter diálogo,
De ter Não é diálogo brigar, com- gente. Não tem negócio de brigar. Vamos brigar. Não tem briga. Tá entendendo? Como é que o Manuel fala? Vamos reunir. Vamos reunir, vamos Vamos reunir, conversar vamos com fraternidade, com foco, com união, entendeu? Ele e falava resolve. exatamente isso, né? E ele diz assim uma coisa com paciência. Tem uma frase muito legal dele que ele diz assim, olha, se todo mundo trabalhar na paciência, tudo dá certo. Tudo certo. Tu se E encaixa. eu me encaixo, assim, às vezes eu surto, mas eu surto lá no closet. Mas faz parte, faz parte. Faz parte, mas assim, o interesse é esse, de deixar um legado, entende? Eu acredito que vai deixar. A gente já tá vivo. A gente tá vivo, né? É? A gente venceu aí uma batalha, chegamos na barriga Várias. da mamãe, Vários. né? Conseguimos aí, deixamos milhões para trás, então vamos fazer jus à nossa existência, sabe? Parar de se preocupar, assim, que eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam demais, assim, só com uma vertente da vida, sabe? É outro tema muito legal. Ai, porque precisamos casar, ter filhos e procriar. Não. É, o projeto social, né? A gente sabe como é que funciona. É, entendeu? Na verdade, a gente vira refém desse processo, desde que nasce. Pra sair dele é difícil. Não, é e fácil. é o que querem, né? É. É o que querem, que a gente se mantenha aí nessa linha linha. da boiada, mas vamos sair, né? Vamos sair da linha da boiada, vamos estudar. Isso eu falo, vamos estudar, porque é o que salva. Mas é o caminho. É o que salva. Não importa que idade tenha, não importa se você tem um sonho, e não dependa de mim, é isso que eu quero. Entende? Que as pessoas... porque quanto mais pessoas entenderem o processo e souberem como é que se faz e entenderem a necessidade disso ser realizado de vários lugares, isso toma uma proporção que ninguém volta atrás. O Sim. conhecimento, ninguém volta atrás depois que conhece. Você não desvê nada. E no teu caso, que você Entende? tem uma visão social muito grande, quem ganha é a sociedade, né? Sempre. Amém. Com os projetos. Eu quero é mais. Pois, Cássia, obrigado pela nossa Obrigada, conversa, adorei, pelo nosso adorei. Não bate-papo. quero ir embora mais, gente, me deixa aqui. Gente, esse aqui é o bate-papo, né, do Bate Claquete. A gente tá no nosso primeiro episódio, mas com certeza a gente vai chamar mais pessoas aqui para agregar com audiovisual, a comunicação. A ideia da Sintopeia aqui é divulgar o trabalho da Cássia e de tantos outros profissionais que a gente tem aqui na cidade, que muita gente ainda não conhece, tá bom? Tá bom, quero agradecer, obrigada. Quem quiser conhecer o meu trabalho, posso falar o meu Instagram? Claro, claro. Tá, @8projetos criativos. Eu diria que eu sou uma pessoa que precisa melhorar a minha página do Instagram. Porque não dá tempo. E Cássia Mello Ser mais 8. presente digitalmente, né? Exato, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito do dia a dia, olho rede social e tal, só que eu não tenho aquela coisa do frenético, Sim. da publicação frenética de tudo que eu tô acho que é a nossa fazendo. idade, sabia? Será? Eu acho. Eu acho também. Eu Bora vejo- contratar um menino de 20 Eu anos, acho botar melhor. Deixa ele fazer. tá bom, a gente Gente. gosta de conversar, né? Exato. Isso aqui que é gostoso, velho. Tá Gente, bom, obrigado e até o obrigada. próximo episódio. Um Tchau. abraço, tchau, tchau.